Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. Nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9. Estamos dando sequência ao nosso trimestre e estamos no grupo de lições onde estamos estudando sobre o governo humano, que é a lição 8, 9 e 10. Depois nós vamos entrar então no último grupo do trimestre, que vai falar da dispensação patriarcal ou período patriarcal, que é a lição 10, 11 e 12. Mais propriamente, a lição 11, 12 e 13, aliás. A lição do governo humano é 8, 9 e 10 e o grupo da dispensação patriarcal, a lição 11, 12 e 13. Hoje, a lição 9, nós vamos falar um assunto muito importante. O nosso título da lição, Bênção e Maldição na Família de Noé. A lição, na verdade, ela vem como uma advertência aos filhos de Deus. Nós vamos analisar e ver que mesmo Noé, tendo sido um homem justo, um homem obediente a Deus, em dado momento ele não vigiou. E ele cometeu uma transgressão. Ele acabou se embriagando. E acabou, então, nós vamos ler algo aqui no original, ele deixou a conduta modesta, não se preocupou com a sua conduta e acabou cometendo uma transgressão e se expôs perante outras pessoas de uma maneira vergonhosa, principalmente para aquela época. Apesar de Noé e sua família ter vivido em uma geração corrompida que foram dizimados pelo dilúvio, Noé, ele era justo. Ele era descendente de pessoas que foram pessoas de bom testemunho. Então eles tinham princípios. E aí depois do dilúvio acontece então essa fatalidade, na família dele, mas isso gerou resultados positivos e negativos. Nós vamos ver aqui que Noé, apesar de ter sido justo, transgrediu, não vigiou. Nós vamos chamar a atenção aqui para a questão da vigilância em todos os momentos, mesmo sendo conhecedor, servo, obediente, justo, santo, não podemos jamais abandonar o espírito de vigilância. Apesar de ele ter sido uma bênção, não vigiou, caiu. Mas, é claro, ele deve ter reconhecido o seu erro, E ele, diz a Bíblia que ele recobrou, voltou ao seu estado de lucidez. E depois, então, ele ficou sabendo do que havia acontecido pelos seus filhos, que relataram a ele. Alguém até diz assim, mas será que Sem e Jafé poderiam não ter falado nada para ele, para ajudar o irmão? Mas é que ele era agora um certo tipo de juiz na terra. O próprio Deus havia colocado sobre ele, esta autoridade, falamos na lição passada, do governo humano, e ele recebeu a autoridade para julgar causas na terra. E ele não iria, os seus filhos entenderam que ele não poderia deixar de executar ou de julgar esta causa que acontecera na sua família. É bem verdade que ele errou, mas o seu filho Cão procedeu de maneira também muito errada. Muito errada. Cão caiu na transgressão e no erro de cometer a chocarrice, que é a zombaria, e é a falta de respeito, perdeu a honra e infelizmente saiu divulgando, difamando seu pai. Ele, numa atitude que alguns até acreditam que isso revelava como ele era, como era o seu interior, que não era um interior reverente, temente e sem temor, ele tirou a boa fama do pai, relatando, há quem diga que ele possa ter relatado para várias pessoas, não só para os seus irmãos. E aí então seus irmãos viram a atitude errônea de Cão, pelos princípios que eles já estavam acostumados, pois vinham vivendo esses princípios de respeito, de honra, principalmente ao pai, e de não ser uma pessoa que anda na chocarrice, na zombaria, no destemor. E então relataram ao pai para o pai tomar uma providência. Noé errou, mas Cão também errou. E então relataram a Noé para tomar essa providência. E Noé então, é como se Noé estivesse avisando Cão, advertindo Cão, é como se ele estivesse dizendo, olha, se permaneceres nesse caminho, toda a tua descendência terá um futuro de maldição. Alguns até acreditam assim que Noé, ele tinha um sentimento maligno no coração.
Alguns até dizem, onde é que já se viu amaldiçoar a própria família? Noé não proferiu uma maldição com o desejo de amaldiçoar. É que a realidade mostrava o caminho que Cão estava andando e a sua descendência iria andar automaticamente. Estava nítido que o resultado seria a maldição, seria uma vida na frente, no futuro, uma vida totalmente ao contrário, né, da vida abençoada. Uma vida abençoada é o oposto da vida amaldiçoada. Então ele profere aquela maldição, mas não podemos entender assim que ele era um homem maligno que não amava a sua família. O próprio Deus não iria deixar. A Bíblia mesmo diz que a maldição sem causa, a palavra sem causa, a palavra dita na ira sem causa não se cumpre. Então nós temos que entender algumas coisas aqui no decorrer da lição, vamos compreender. Mas a verdade é que Cão e a sua descendência estavam num caminho tortuoso. E eles não mudaram. Se cumpriu no futuro essa maldição, não porque Noé os amaldiçoou. Eu estive estudando vários comentaristas, eles estavam falando. Eles tinham todas as condições de se voltar para Deus e não terem as consequências negativas que parte da geração teve. Dentre elas, eles tiveram suas terras no sentido, tiveram as suas terras tiradas do seu domínio, e os descendentes dos seus irmãos então conquistaram a terra que era de Cão, dos seus descendentes. Não foi roubada, mas foi conquistada. E infelizmente eles acabaram perdendo essa terra, mas não iriam perder se eles se voltassem para Deus. Aí, em todo o contexto bíblico de conduta honesta e justa diante de Deus, nós percebemos que a descendência de Cão tinha condições. Alguém entende assim que eles foram amaldiçoados, não tinha como mudar essa decisão, essa sentença. Tinha sim, irmãos. Não vamos levar para o lado de que não havia mais jeito, por causa que Noé disse que ele seria o maldito, o neto dele seria maldito. Não é dessa forma. E se você for pesquisar no original, você vai compreender que se eles permanecessem nessa conduta de desobediência, o resultado seria a maldição. E eles teriam sim condições de se voltar para Deus, porque senão fica inválido a palavra do Senhor, que todo aquele que se voltar para Deus, se arrepender, é perdoado. Mas eles não se voltaram. E aí então nós vamos ver que alguns povos foram dizimados, perderam tudo, nunca mais se levantaram, se tornaram escravos, e outros povos razoavelmente ainda permanecem até hoje, como é o caso dos egípcios, que são descendentes, né? Misraim é descendente dos descendentes de Cão. E aí nós vamos ver aqui a bênção que é ser obediente. Como é bom ser obediente. Como é bom agir com prudência. Como é bom ter uma postura de obediência. A gente vai ver isso na vida de Sem e na vida de Jafé. Os dois tiveram uma postura de prudência, de reverência, de temor. Agiram com sabedoria para não entristecer o pai, para não escandalizar. E aí foram alvo, de acordo com a intenção que já havia no coração deles, que era temer e obedecer. Foram alvo de bênçãos da parte de Deus. Tanto Sem foi abençoado, como Jafé também foi abençoado grandemente. E aí então a gente vai concluir no final que fica um alerta para nós saber nos conduzir nos dias de hoje, para permanecer as bênçãos de Deus na nossa vida, a fim de não sofrermos consequências ruins no futuro, com atitudes inconsequentes de desobediência. Então a lição, ela vem chamando a atenção, até nós temos aqui os objetivos gerais, o objetivo geral e os objetivos. Por exemplo, o objetivo geral, olha que interessante, mostrar que, por não respeitar seu pai, Cão perdeu parte de sua herança. A falta de respeito levou a ter percas. Isso, na aplicação para os dias de hoje, nós entendemos que toda a irreverência, toda a falta de respeito, toda a desobediência gera consequências ruins para a vida da pessoa. Nós temos aqui os demais objetivos, que é saber a respeito da vinha que Noé plantou. Nós vamos entender que Noé se tornou um vinicultor, ele plantou uma vinha, e há quem diga que talvez ele já fizesse isso
antes de Deus aparecer para ele numa revelação espiritual e pedir para ele fazer a arca. Alguns acreditam que ele já trabalhava com vinha. E analisar o juízo de Noé sobre a irreverência de Cão. Note que Cão agiu irreverentemente, com desrespeito. Nós vamos ver aqui. E aí então vamos analisar esse juízo proferido sobre ele e a sua descendência. E eu repito aqui, eles poderiam ter se voltado para Deus e ter evitado isso, mas não se voltaram e sofreram as consequências. E também mostrar que a maldição de Canaã se cumpriu. Ela se cumpriu. Por quê? Porque é como se Deus estivesse, por meio de Noé, mostrando o futuro. Deus sempre faz isso. Deus coloca dois caminhos, né, como fez para o povo. Olha, coloco diante de vocês dois caminhos, a bênção e a maldição. E Deus, por meio de Noé, mostrou. Quando Noé disse maldito, Noé estava querendo dizer: se permaneceres dessa forma, teu futuro inevitavelmente será ruim, você será amaldiçoado. E eles não mudaram, e se cumpriu na íntegra essa maldição, resultado especificamente das atitudes da descendência de Caim. Eles não se voltaram para Deus, e aí então se cumpriu. E aí fica para nós o alerta de que toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir na vida das pessoas. Se cumpre os juízos na vida dos desobedientes, mas também se cumprirá as bênçãos e promessas na vida dos obedientes. Então, chegamos a um ponto do trimestre, da lição, que a gente vai ver que na primeira família ocorreu pecados, nós temos exemplos de desobediência, temos exemplos de obediência, temos exemplos de juízo e temos exemplos de cumprimento de promessas, bênçãos. Então, isso tudo a gente já percebe na primeira família que começou o repovoamento da terra. A lição, ela está baseada aqui, o texto áureo, deixa eu só pegar aqui a referência, Gênesis 9, são 2 versículos, 26 e 27, que nos diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja, olha aqui, seja-lhe Canaã por servo. É que Noé estava vendo a conduta deles. Inevitavelmente, se continuasse daquela forma, eles seriam servos. Então ele proferiu. Aí ele diz assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Ou seja, os domínios de propriedades de Jafé seriam alargados, mais do que Sem e Cão. E ainda os descendentes de Jafé um dia haveriam de habitar nas tendas de Sem, ou nas terras de Sem. E seja também Canaã por servo. Então note que Canaã seria servo de Sem, da descendência de Sem. Os descendentes de Canaã seriam servos da descendência de Sem, e também os descendentes de Canaã seriam servos da descendência de Jafé. Então isso tudo aqui Noé proferiu. Então está bem claro aqui. Verdade prática: por causa de sua irreverência, não apenas no ato que aconteceu com Noé, mas durante todo o restante da vida, não só deles que ali estavam, porque acredita-se que Canaã também já existia, o neto de Noé. Alguns até acreditam, alguns comentaristas, historiadores dizem que Canaã possivelmente possa ter se envolvido também naquele desrespeito. Porque muitas pessoas perguntam: poxa, mas o que tem a ver o neto de Cão? Os historiadores acreditam que por ele estar presente no episódio, ele se envolveu, possivelmente se envolveu também naquele ato de desrespeito. E é como se Noé tivesse identificado a postura deles depois que ele foi avisado por Sem e Jafé, como ele estava na posição de autoridade para julgar causas entre as pessoas. Ele então foi avisado e ele viu a postura e percebeu que era uma postura desobediente. Então ele proferiu, como se ele estivesse dizendo: se vocês não mudarem, pelo que vocês fizeram, vocês já serão amaldiçoados. E se permanecerem assim, essa maldição não sairá da vossa vida e da vossa descendência. É isso que o texto no original passa para nós. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui para os irmãos,
que muitas das vezes a Bíblia ela tem que ser interpretada de forma exegética. Muitas das vezes os irmãos, até a gente conversa, os irmãos mandam e-mail, a gente entra em diálogo, fazer uma interpretação da Bíblia pela simples leitura da tradução para o português não é 100% seguro. O correto é ir buscar o significado do hebraico, da essência, daquilo que quis realmente o texto expressar. A exegese extrai do texto o sentido correto das expressões. E não uma exegese, que é diferente de exegese. O que é exegese? É a pessoa colocar a sua visão no texto. Então, quando eu estou falando aqui, que o original fala, expressa, eu estive pesquisando. Nós temos, graças por bondade de Deus, vários recursos didáticos, literários, que mostra o que o hebraico quer dizer exatamente, o sentido da palavra, a expressão da palavra, porque é diferente. Muitas coisas são diferentes. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em Israel, nós ficamos lá em Israel quase uma semana, e eu conversei com uma brasileira que mora lá, e como é diferente o sentido das palavras do hebraico. Então é feita a tradução, mas tem vários sentidos, muitas das vezes, uma palavra. Então é por isso que sempre que a gente vem estudar aqui, eu trago um estudo baseado na interpretação exegética do texto, do que realmente o hebraico quer dizer. E quando Noé, então por isso que eu digo para vocês, não fique preocupado, quando a gente está explicando aqui, a gente foi pesquisar exegeticamente. E quando Noé ele profere essa maldição, a intenção era esta: pelo ato que vocês cometeram, já são dignos de juízo, e se não mudarem, se não se voltarem para Deus, se permanecer na desobediência, as gerações futuras permanecerão debaixo de juízo. Era isso que ele estava querendo dizer. Para que não fique aí uma exegese, as pessoas tendo a sua visão, colocando no texto, não, mas foi uma maldição irreversível, foram malditos para sempre, não tinha como se voltar, ou Noé era muito um pai maligno, onde é que já se viu amaldiçoar o filho? Não, o que ele proferiu não foi sem causa, foi com causa, ele proferiu algo com causa, ele estava ali, ele cometeu um erro, a Bíblia não esconde o erro dele, não esconde, mas também a sua prole cometeu também esse erro, e como ele estava na autoridade para julgar, e a própria família que trouxe para ele queria que fosse corrigido o erro do seu irmão. Jafé e Sem não concordaram, as famílias não concordaram com a atitude de Cão. Então eles trouxeram para Noé, visto que Noé era uma autoridade, que tinha da parte de Deus autoridade para julgar as causas entre as pessoas que ali estavam, ele precisava corrigir o seu filho e a sua descendência. E ele então profere esse juízo sobre eles por tamanho ato de desobediência e adverte, quando ele fala, ele profere a bênção, aliás, quando ele profere a maldição, e ele diz, será servo dos seus irmãos, será escravo dos seus irmãos, ele está apontando para o futuro. E deixa bem claro que se eles não mudassem, inevitavelmente seriam sim alvo desse juízo. E aí nós vamos aprender aqui que vale a pena ser obediente, como aconteceu com Sem e Jafé, e para os dias de hoje a gente tem que ensinar os nossos filhos e ensinar os membros da igreja, porque toda a lição o comentarista enfoca para esse sentido, aqui o objetivo da lição, para ensinar que isso não entra, a desobediência não entre dentro da igreja, não entre dentro das nossas casas, não esteja no comportamento dos nossos filhos a falta de respeito, não esteja no comportamento dos nossos filhos a irreverência, o destemor, não esteja no comportamento dos nossos filhos e dos membros das nossas igrejas a zombaria, a chocarrice, não esteja no nosso meio, não faça parte do nosso convívio, não faça parte das nossas atitudes, a questão da difamação, porque Cão saiu difamando o seu pai. Então essas coisas não podem estar no nosso meio. Tudo isso a lição vem nos advertindo. Mas a lição, a verdade prática, diz assim: por causa de sua irreverência e falta de respeito,
cão venha a perder boa parte da sua herança. A lição tem 3 partes e não é uma lição tão longa, tão extensa. Em relação à bênção e maldição na família de Noé, nós temos aqui a primeira parte, a vinha de Noé. Vamos entender que a primeira atividade, né, que surgiu depois do dilúvio foi a agricultura, né? Noé plantou essa vinha. Vamos ver aqui primeiro tópico, a destemperança do patriarca. Eu até estava vendo o comentarista Champlin dizendo que é fácil de absorver o pecado de Noé. Não foi tão grave como o pecado de Cão, porque Noé estava desfrutando do resultado do seu trabalho, visto que eles ficaram 1 ano na incerteza, flutuando sobre as águas, na incerteza de que, poxa, tá certo que Deus é conosco, Deus prometeu, e Deus já fez a arca para nos proteger, mas o que será daqui para frente? Então, não é fácil. Se coloque no lugar de Noé e fique 1 ano em cima das águas, você vai sentir saudade da terra. Então Noé, depois que estava em terra firme, ofereceu o holocausto ao Senhor e recebeu de Deus a autoridade, foi abençoado e começou a trabalhar, especificamente na agricultura, como vinicultor, plantou a vinha e esperou, que não foi assim, irmãos, da noite para o dia. Ele plantou, trabalhou e esperou o resultado da terra. Esperou o resultado do seu trabalho. Então ele se alegrou. Ele estava demasiadamente alegre. Não estou querendo justificar o erro dele, mas é fácil de absorver. E aí então ele estava na sua tenda. E então ele se embriagou. Provavelmente, porque o original, os historiadores comentam que o que embriagava era o vinho fermentado. O fruto da vide não embriagava, mas se deixasse a fermentar, como era o resultado? A Bíblia diz aqui: plantou Noé uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se. Quando ele plantou, e aqui é resumido, que o texto está aqui escrito resumidamente, ele plantou, ele então trabalhou, produziu, e a terra então ele colheu. E ele não colheu poucos cachos para fazer um copo, ele colheu em abundância. E então não se sabe o exato momento que ele bebeu, mas o vinho, se ficar armazenado, ele a fermenta. Então, se houver a fermentação, lógico que a pessoa vai ficar com a cabeça pesada, vai dar mau testemunho e tal, mas lembrando, frisando, erro maior cometeu Cão do que Noé. E aí então, o terceiro tópico, o respeitoso gesto de Sem e Jafé. Então aqui a lição mostra um exemplo de desobediência e um exemplo de obediência, e o resultado de ambas as situações. A segunda parte, o juízo de Noé sobre a reverência de Cã. Nós temos o primeiro tópico, a maldição de Canaã, vamos ver aqui, e o segundo tópico, a bênção de Sem e Jafé. E a terceira parte, cumpre-se a maldição de Canaã. A segunda parte e a terceira parte praticamente é o mesmo assunto. Nós vamos ver aqui que está interligado. Primeiro tópico, Canaã perde a sua herança. Segundo tópico, a bênção de Sem na pessoa de Jesus, de Israel, aliás. E o terceiro tópico, Jafé participa da bênção de Sem. Depois a conclusão. Nós temos aqui, irmãos, a destemperança do patriarca. Vamos analisar uma situação aqui. Qualquer pessoa que ela desfrutar de abundância de bens, ela corre um risco maior de ser tentada a transgredir do que aqueles que não estão rodeados de fartura. É verdade. Em que sentido? Preste bem atenção que vocês já vão entender. O viticultor participou, Noé participou demais do resultado do labor, de suas próprias mãos. É questão do exagero, ele se empolgou com a abundância de bens que tinha nas mãos. É o que acontece hoje, muitas pessoas ganham um prêmio ou recebem uma herança, e nós vimos isso na Bíblia, o filho pródigo, né, recebeu a herança e já saiu gastando, se empolga. Noé se empolgou, plantou aquela vinha, colheu bastante e se empolgou. Essa é a mais comum tentação dos abastados. Agora nós entramos na lição, fique aí, começa assim bastante informação edificante. Essa é a mais comum tentação dos abastados. A ganância apossa-se do coração de um homem
que prospera. Então preste bem atenção. E ele acaba esquecendo-se dos seus ideais originais. E assim acaba servindo mais a si mesmo do que a Deus e ao próximo. Semelhante caso viveu Noé. Não que Noé era um homem corrompido, não era isso. Mas ele se empolgou com a fartura que tinha em suas mãos, e aí então foi tentado e pensou mais no seu prazer do que nos princípios que ele já vinha vivendo da parte de Deus. E também, é claro, ele não se preocupou com o mau testemunho que ia dar, e não se preocupou em escandalizar o próximo, não se preocupou. Então note, irmãos, que ele pensou nele, no seu bem-estar, no seu prazer, e foi um momento, foi algumas horas pensando nele, na sua alegria, e acabou então esse vinho fermentado pesando-lhe a cabeça, e isso resultou num mau testemunho, num escândalo até mesmo. E aí fica aqui o alerta, tomar cuidado com a abundância de bens, com as conquistas, tomar cuidado com as conquistas. Se não souber administrar as conquistas, como eu fiz leitura aqui, ó, é a mais comum das tentações, aqueles que são abastados. Essa é a mais comum das tentações. Já na primeira família aparece, ele não soube administrar a abundância de bens, e ele se empolgou e acabou pensando em si próprio e transgrediu. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essa destemperança de Noé, o patriarca, revela que facilmente alguém pode ser tentado se não souber administrar os bens que possui. Então fica aqui a lição, no primeiro tópico da lição, a destemperança do patriarca. Mas agora vemos outra situação. Temos algo aqui ainda. Olha só. Um homem que era poderoso na obra do Senhor, como era Noé, sempre obediente, justo e perfeito, agora jazia sobre o seu leito, embriagado e desnudo. Olha a situação. Por que isso? O que leva a isso? O original hebraico é enfático aqui. Descobriu-se a si mesmo. E isso por uma quebra voluntária da modéstia. Quando a pessoa pensa em si próprio, aquilo que Deus falou para Caim, Caim, o teu desejo é contra ti mesmo. Nós vemos essa palavra se cumprir literalmente com Noé. Noé pensou em si próprio. Na sua empolgação, pensou em comemorar a realização das suas mãos e acabou se embriagando nesse desejo. Fica uma lição aqui filosófica até mesmo, de sabedoria. A palavra filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Fica aqui um ensinamento sábio. As pessoas que não administram os seus prazeres se afogam, se embriagam com o resultado pecaminoso dos seus prazeres, dos seus atos. E aconteceu exatamente isso com Noé. Ele ficou tão empolgado com os seus desejos, sua realização, um certo tipo de orgulho até mesmo, ele se embriagou nisso. E aí então a lição deixa clara, a Bíblia também deixa clara, o ato vergonhoso que ocorreu com ele. Olha só, um homem obediente, um homem puro, justo, agora se vê deitado numa cama, embriagado e nu. Isso é preocupante. Fica a lição para nós nos dias de hoje, saber administrar nossas conquistas, saber administrar nossos sentimentos, porque quanta gente aí está exaltado, estão mergulhados no orgulho, e o resultado é a embriaguez espiritual, dando mau testemunho sem saber o que estão fazendo. É um perigo se afundar num barril de orgulho e se embriagar num sentimento de prazer. Isso vai gerar um péssimo testemunho. Foi o que aconteceu com o nosso patriarca Noé, que no original diz assim, descobriu-se a si mesmo. Então note que ele pensou demais em si próprio e isso foi mal para ele mesmo. O original diz, descobriu-se a si mesmo. E isso por uma quebra voluntária da modéstia. Fica um alerta para nós. Diante disso, veja que um abismo chama outro, né? Ele deu um mau testemunho, ele não vigiou,
se embriagou e ao seu redor alguém acabou também transgredindo. Quem era esse alguém? Seu filho Cão. Olha só, a irreverência de Cã. Diz aqui, ó, antes Cão achou graça na situação e apressou-se para compartilhar aquele assunto. Ele não deveria ter compartilhado, porque era vergonhoso. O que ele fez? Ele divulgou a vergonha, o ato vergonhoso de alguém. Aqui fica um alerta para nós, irmãos. Nós não podemos estar divulgando o pecado dos outros. A grande maioria das pessoas tem uma tendência de, quando ouve alguém que ouve dizer que alguém escandalizou ou deu mau testemunho, ao invés de não passar isso para frente, ao invés de segurar aquela notícia, orar a Deus, não tirar a boa fama de ninguém, e às vezes é até mentira. Nós sabemos muito bem o resultado do telefone sem fio. Nunca vai chegar até nós da mesma forma como aconteceu no início. Tem que tomar muito cuidado. Isso é um princípio que eu guardo para a minha vida e meu ministério. Muitas pessoas trazem coisas para mim, eu não creio inteiramente no que eu estou ouvindo. Eu preciso me certificar se é verdade ou não. E eu nunca passei para frente um comentário que vem de terceiro de uma situação. Por quê? Primeiro, que eu posso cometer o erro de estar passando para frente uma mentira. E segundo, eu vou estar levando à frente um mau testemunho que não vai edificar ninguém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Testemunhar daquilo que Jesus faz. Eu devo edificar os ouvidos dos meus irmãos com notícias boas. Até para minha esposa, eu tenho um princípio dentro da minha casa. Quando eu ouço certo tipo de mau testemunho na rua, eu não chego dentro da minha casa e fico abrindo, perdoe a expressão, vomitando mau testemunho nos ouvidos da minha esposa e dos meus filhos. Tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. E aí foi o que aconteceu. Quando o Cão viu o mau testemunho de seu pai, ele já saiu divulgando isso para os outros. Não se deve relatar pecado dos outros. Isso só traz prejuízo na obra de Deus. É claro que nós temos um outro caso, que quando a pessoa, de repente você vê um ministro dando um mau testemunho, e nós temos que tomar muito cuidado, né? Cada caso é um caso, e hoje em dia está muito séria essa questão. Há uns anos atrás, você via alguém cometendo um escândalo ou algo assim, se tivesse uma posição na igreja, uma liderança, se fosse um líder ou coisa assim, você chegava nessa pessoa e, poxa, você deu um mau testemunho, você não vai relatar isso para o teu pastor, você não vai confessar isso? Não vou, coisa assim e tal. Mas a liderança tem que ficar sabendo, você não pode continuar dessa forma. E tinha essa preocupação. Hoje já está difícil, tá bem difícil mesmo. Você às vezes tem o zelo pela igreja, pelo ministério, e as pessoas não se arrependem, não confessam seus pecados, e aí levam para o lado da ignorância. E nós já sabemos de casos aí de pessoas que avisaram o pastor de um escândalo que foi dado por parte de um irmão, e esse irmão ficou sabendo e levou para o lado assim, foram fazer fofoca, falar de mim, e acabou brigando com a pessoa, partindo para a ignorância, e quase aconteceu uma tragédia. Então está bem difícil os dias de hoje. Então o correto é não divulgar os pecados alheios. E aquele que usa de engano na casa do Senhor não prevalecerá. Mas existem casos que a gente tem que tratar. Nós como obreiros, nós como ministros, nós temos que tratar. E eu também não posso ser condizente com escândalos. Dependendo da situação, a gente é obrigado a relatar para o presidente, para o pastor, algum tipo de atitude que seja cometido por algum irmão ou um obreiro e venha denegrir a imagem da igreja, denegrir a imagem do evangelho. Cada caso é um caso, mas especificamente no caso de Cão, que foi algo que aconteceu na sua família, ele não poderia ter saído difamando o seu pai. Então, em se tratando aqui do comportamento dos membros, dos irmãos, do convívio, vamos deixar aqui de lado um pouquinho só a questão ministério. Vamos falar aqui do convívio dos irmãos, o dia a dia dos irmãos, vizinhos, a igreja, ali, os irmãos se congregam junto. Se você souber de alguém que deu um mau testemunho, não fique divulgando isso para os outros. Não saia difamando as pessoas. Não saia denegrindo a imagem das pessoas. Irmão Rodrigo, mas ele
cometeu o pecado, ele deu mau testemunho, ele pecou mesmo, mas nós não temos o direito de sair falando mal do irmão, de divulgar esse pecado para os outros. Você vai falar o pecado do teu irmão para os outros, você vai assassinar a fé do teu irmão. Por quê? Porque a fé dele vem pelo ouvir a palavra e não o pecado dos outros. Aprendam isso, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que edificar o ouvido dos nossos irmãos com a palavra de Deus e somos testemunhas do que Jesus faz e não ser testemunho do diabo. Tem muitos irmãos que quando alguém peca e sai falando para todo mundo o pecado dos irmãos, ele está sendo uma testemunha do diabo. Porque o pecado é resultado do pai da mentira, o diabo. Foi ele que promoveu o pecado no mundo. Então, se as pessoas pecam e os outros saem divulgando, está sendo testemunho de quem? De Jesus ou do diabo? Fica um alerta para nós nesta lição. Não espalhe, não comente o pecado dos outros, porque não é uma atitude correta, não faz parte da ética cristã. Então nós vemos aqui, na antiga sociedade hebraica, preste atenção, ver a nudez do pai ou da mãe era considerado uma calamidade social, muito séria. E um filho ou filha ver tal nudez, propositalmente, era um lapso sério da moralidade filial. Então era muito grave. Portanto, Cão errou gravemente, de acordo com os padrões da sua época. Então, ele não poderia. Por que que ele errou, transgrediu? Apesar de ele vir recebendo os ensinamentos do seu pai, ele ouvia, mas não aceitava. Essa é a diferença, irmãos. Tem pessoas na igreja que ouvem a mensagem de Deus, eles até escutam, mas não desejam cumprir. Por que que Cão não cumpriu com aquilo que lhe havia sido ensinado? Porque apenas ele escutou, mas não desejou cumprir. Isso não estava no coração dele. E quando ele teve a oportunidade, ele deixou aflorar, sair para fora o que realmente estava no coração dele. A desobediência. Ele não sentia desejo de obedecer. E isso saiu facilmente por meio da sua conduta desequilibrada, irresponsável, desobediente, irreverente e com destemor. Saiu desequilibrado, transgredindo gravemente contra a honra da sua família. Então fica um alerta para nós aqui. Devemos tomar muito cuidado com os ensinamentos da parte de Deus. Nós devemos genuinamente desejar obedecer e não somente ouvir o ensinamento na igreja ou escutar, né? Alguns dizem que há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é perceber o que está acontecendo. Ouvir é dar atenção com desejo de cumprir. E ele só escutou. Assim, muitos na igreja hoje só escutam o ensinamento, mas não ouvem, não prestam atenção com desejo de cumprir. Foi o que aconteceu na vida de Cão. E isso trouxe consequências terríveis. Mais à frente nós vamos ver as consequências. O respeitoso gesto de Sem e Jafé. Conseguiram Sem e Jafé. Olha só, seu intento foi proteger a honra do pai. E eles conseguiram cobrir a nudez, a Bíblia é bem clara, eles viraram o rosto, nitidamente respeitaram o pai, eles não queriam transgredir e estavam respeitando a honra do pai. Estavam honrando o pai, protegendo a honra do pai. Então eles cobriram a nudez do pai, chegaram, viraram o rosto, foram de costas, pegaram uma capa, né? Alguns historiadores dizem que possa ter sido como se fosse um lençol comprido, que desse para cobrir todo o corpo, né, de Moisés, um pano grande, né? E foram os dois de rosto virado e cobriram o corpo do pai. Então olha só, dessa forma cumpriram o dever filial. Nós temos que sempre cumprir com os nossos deveres. Se tivermos interesse de obedecer a Deus, nos preocuparemos em cumprir esses deveres. Por que Sem e Jafé se preocuparam em cumprir com o dever filial de guardar a honra do pai? Porque eles tinham desejo de cumprir isso, o que não havia no coração de Cão. Essa lição o Espírito Santo está aqui trabalhando de forma tão grande no meu coração que eu estou explicando e já estou aplicando.
Eu sinto de aplicar isso. Nós temos que ter o desejo de cumprir. E aí, se tivermos desejo de obedecer e cumprir, facilmente vamos executar a vontade de Deus e cumprir os nossos deveres. Por que que Cão não conseguiu? Não tinha o desejo. Por que que muitos hoje não conseguem cumprir com os seus deveres de servos de Deus, de cristãos genuínos? Porque não têm o desejo de cumprir com seus deveres. Eis a diferença. Olha só, o contraste da atitude deles com a atitude de Cão foi violenta, foi enorme. E assim como os descendentes de Canaã sofreriam castigo, os descendentes de Sem e Jafé seriam abençoados. Aí fica o alerta para os dias de hoje. Aquele que atenta com desejo de cumprir a vontade de Deus, será alvo das bênçãos de Deus. Aquele que não se interessa, não deseja estar atento para aprender e cumprir, mas só escuta o pastor ensinando, só escuta na igreja os pregadores pregando, mas não tem o desejo de fazer a vontade de Deus, não tem o desejo de cumprir o que está escutando, inevitavelmente será alvo de maldições. Isso aqui retrata exatamente a realidade do mundo espiritual. Obedeceu, é abençoado. Transgrediu, é amaldiçoado. O contraste da atitude violenta. O pecado fizera descer o nível de decência a um ponto perigoso entre a família de Noé. Mas aqueles dois filhos de Noé preservaram a santidade da família, até onde lhes foi possível remediá-la. Então nós temos que tomar muito cuidado para manter os padrões. Me chama a atenção aqui que o nível da decência da família chegou a um ponto bem sério. Se Sem e Jafé agisse igual a Cã, a família ia ser destruída. Perderia a honra, perderia a moral, perderia a união, seria um caos para aquela família. Mas Sem e Jafé lutaram em manter a ordem, em manter a santidade da família. Eles acreditaram que não, embora o pai transgrediu, mas nós temos uma família que nós temos que cuidar dela. Vamos cuidar do nosso pai, vamos manter a união da nossa família, vamos manter a moral da família. Sabe que esse sentimento de Sem e Jafé tem que estar hoje no nosso coração em manter a imagem da igreja? Tem pessoas que perdem o interesse de defender a imagem da obra, defender o evangelho, perdem o desejo de defender a fé. Está tudo virado numa coisa mesmo, o pecado ia se multiplicar, a iniquidade, o amor ia esfriar, não quero saber de defender a igreja, não respeito o pastor, não respeito mais ninguém. Se não tivermos o desejo de proteger, de manter a honra da igreja, infelizmente haverá uma ruptura, haverá uma coisa terrível acontecendo que vai dividir o povo de Deus, a igreja perderá a sua firmeza. É claro que nós sabemos que existe alguém que luta pela igreja e que as portas do inferno não vão prevalecer e que ela é coluna e baluarte, coluna da verdade, estandarte da verdade na terra, que não será dobrada. Então nós sabemos que Jesus protege ela. Mas a verdade é que em muitos lugares, aqui numa realidade bem terrena, teve várias congregações que os irmãos, a igreja fechou porque não tiveram o desejo de manter a imagem da igreja por causa de alguns escândalos que aconteceu. Nós não podemos se desanimar pelos escândalos. Não podemos, de forma alguma. Nós temos que defender a imagem do evangelho, defender a imagem da igreja, como Sem e Jafé quiseram defender a honra da família. E conseguiram, graças a Deus, e a família se manteve unida, como hoje, graças a Deus, a igreja está de pé no mundo, na terra, e nunca vai cair. Não estou dizendo que ela corre esse risco, mas porque tem homens e mulheres que, embora muitos escândalos sejam dados, nós não perdemos o ânimo de defender a honra da igreja, continuar defendendo a honra do ministério, respeitando as nossas autoridades eclesiásticas e sendo submissos na obra do Senhor, obedecendo a Deus e as autoridades que Deus levanta com honra e carinho pela nossa igreja, onde a gente serve a Deus. Nós temos que ter essa noção. Essa lição aqui, ela abre um leque de realidades e aplicações para os dias de hoje muito grande. Então nós estamos vendo aqui, vamos voltar para a lição aqui,
senão a gente acaba saindo fora do assunto, e com muitos assuntos aqui a gente acaba correndo o risco de desviar aqui. O respeitoso gesto de Sem e Jafé resultou em bênção para eles. Então nesse ambiente aqui de transgressão de Noé, de desobediência por parte de Cão, Sem e Jafé agiram com prudência e receberam bênção por causa disso. Agora aqui na segunda parte da lição, o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Aparece no primeiro tópico a maldição de Canaã. Nós temos aqui Cão, pai de Canaã. A maldição caiu sobre Canaã, conforme o versículo 25. O nome Canaã parece significar pertencente à terra de púrpura. Eles foram os progenitores dos fenícios. A palavra fenícios vem de fênix, cor de púrpura. Eles vendiam muita tinta, cor de púrpura. Os fenícios eram negociantes das regiões litorâneas e eles trabalhavam essa tinta e tinha um comércio muito grande. Foi por causa desse comércio grande que eles precisavam estar fazendo muitas anotações. Só abrir um parênteses aqui para um conhecimento histórico muito válido, proveitoso para você. Por causa dessas negociações dos descendentes de Cão, os fenícios, que eles precisavam fazer muitas anotações e eles criaram o alfabeto. A palavra identidade, sabe de onde é que se originou? Vem de dente na argila. Muitos comerciantes vinham negociar com os fenícios e deixavam o negócio feito, às vezes iam buscar carros de bois, né, para levar as tintas, aquilo que eles compravam, não só tinta, e para fechar o negócio eles fechavam, alguém, né, ia buscar ou até mesmo dinheiro, coisa parecida. Naquela época as moedas, né, primeiro começaram com pedras, eles deixavam as pedras, né, de valor para fechar o negócio. Aí eles voltavam buscar um carro, alguma coisa para levar a mercadoria. Às vezes já vinham com a mercadoria, mas para segurar o negócio, muitas das vezes eles colocavam o dente na argila, mordiam a argila e depois era conferido se a arcária dentária era daquela pessoa. Então, identidade vem de dente na argila, é a marca que a pessoa deixa. Então os fenícios, aqui ó, Canaã, parece significar pertencente à terra de púrpura. Por isso que ele tinha o nome de Canaã. Púrpura vermelha. Ele era filho de Cão e neto de Noé. A transgressão de seu pai Cão, relatada em Gênesis 9, 22 a 27, na qual, segundo alguns pensam, Canaã esteve envolvido, que era o neto de Noé. De alguma maneira, deu a Noé a ocasião para proferir a condenação que sobreviria aos descendentes de Canaã. Canaã acabou perdendo suas terras. Quando essa maldição se cumpriu literalmente, ele acabou perdendo as suas terras. Dando sequência na nossa aula, nós vamos ver aqui o segundo tópico da segunda parte, a bênção de Sem e Jafé. Diferentemente de Cã, com a sua descendência, ou seu filho Canaã, que infelizmente não mudaram sua postura, permaneceram no caminho da desobediência, da irreverência, do deboche, da zombaria, da socarrixe, do destemor, e inevitavelmente sofreram mesmo a escravidão e a perca das suas heranças ou das suas terras. Mas, diferentemente dele, Sem e Jafé, os seus irmãos, eles andaram nos princípios que aprenderam do seu pai, nos princípios da honra, nos princípios da vigilância, do temor, do cuidado. Num primeiro momento, é claro, né, nós sabemos que anos mais tarde, milênios mais tarde, né, infelizmente seus familiares, como está aí hoje, né, os descendentes de Jafé são europeus. Nós vimos aí quantas coisas horríveis aconteceram na Europa, principalmente no período de Hitler. Nós vimos aí também os descendentes de Sem. Muitos dos descendentes de Sem cometeram coisas horríveis os próprios filhos de Jacó, né, os próprios reis de Israel. Então, nós estamos falando desse momento, né, de Sem, propriamente dito, e Jafé. E é claro que predominou a bênção do Senhor sobre suas gerações, em contraste com Canaã. Não vamos querer dizer que também a descendência de Sem e Jafé foram perfeitos, não. Mas em relação à descendência de Cã para com a descendência de Sem e Jafé,
Sem e Jafé, então, foram bem mais aventurados, sua descendência. E aqui as bênçãos de Sem e Jafé. Quando Noé proferiu, bendito seja o Deus de Sem, o que significa esta expressão? Anota aí, professor. Aqui estava previsto, nesta expressão, que a linhagem de Sem é que mais iria engrandecer o nome do Senhor na terra. Mais do que a linhagem de Canaã e mais do que a linhagem de Jafé, ou a linhagem de Cão e a linhagem de Jafé. Então a linhagem de Sem é que mais iria engrandecer o nome do Senhor, porque Noé foi claro, bendito, estava dizendo que Deus seria bendito na linhagem de Sem. É isso que o texto no original quer dizer. E também desta linhagem, por ela mais bendizer ao Senhor, nós vimos o cumprimento esplendoroso desta profecia e como vale a pena, né, obedecer a Deus, é que desta linhagem provém o Messias. Então, realmente, na descendência de Sem, Deus foi muito glorificado que essa descendência venha a prover para o mundo o Messias Salvador da humanidade, ou aquele que iria religar a carne a Deus. Então Deus foi muito mais engrandecido na linhagem de Sem do que Jafé e Cã. Também na terra, o Deus de Sem, em relação a todos os pseudos-deuses que muitas pessoas acreditam que existe, nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro, e Paulo deixa claro, né, que as manifestações, cujo qual faz com que as pessoas invoquem outros deuses, essas manifestações que fazem as pessoas acreditar que existe outros deuses, são manifestações provindas da atuação de demônios. Nós sabemos, né? Hoje a revelação está bem mais nítida para a igreja por meio do Espírito Santo que em nós habita. Mas a verdade é que todas as pessoas que invocam pseudos deuses, o Deus mais invocado na face da terra é Jeová. Porque existe aproximadamente 4 bilhões de pessoas na Terra que invocam a Jeová ou atribuem a Deus o fato de ele ser o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses. Então, esses 4 bilhões de seres humanos aí está englobado aí protestantes, católicos, né, todos os cristãos, islâmicos, né, os muçulmanos e também os judeus. Então a gente percebe aí de 7 bilhões de seres humanos na Terra, aproximadamente 4 bilhões invocam a Jeová como Deus verdadeiro. Não estou querendo dizer que todos que invocam a Deus, né, estão na perfeita vontade de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que de toda a população mundial, o Deus mais invocado é Jeová e está relacionado a essa profecia. Bendito seja o Deus de Sem, ou seja, ele seria o Deus mais invocado também na face da terra, né? Também em relação à profecia, né? Não que existem outros deuses. Mas, mesmo Sem sendo abençoado por Deus, aparece também aqui, na bênção que foi proferida a Sem, aparece também a escravidão de Canaã, dos seus descendentes. E Canaã lhe seja por servo. Note que tanto nas bênçãos proferidas para Sem como para Jafé, Canaã aparece ali. Canaã lhe seja por servo, Canaã lhe seja por servo. Uma coisa realmente forte, né? Devido à conduta dos descendentes de Cão e de Canaã. E também aqui, tanto na conquista, aparece aqui Canaã seja por servo, quando que se cumpriu isso? Quando Sem, ele foi conquistar, os descendentes de Sem, aliás, saíram do Egito, passaram no Sinai e entraram em Jericó, ali estava a terra de Jericó, os cananeus, a Palestina, eram todos descendentes de Canaã. Todos os heteus, heveus, girgazeus, amorreus, filisteus, eles eram todos descendentes de Canaã. Então, quando eles entraram, eles mataram muitos daqueles povos e tornaram escravos os que não morreram. E aí se cumpriu a profecia, seja Canaã por servo. Tanto na conquista de Canaã, quanto no decorrer dos anos, como por exemplo também o comércio de escravos no mundo. Para quem não sabe, todos os escravos que foram comercializados no mundo, eles foram descendentes de Cão. Então se cumpriu essa profecia, né, na linhagem de Cão, sendo servo num primeiro momento
quando eles saíram do Sinai, depois da escravidão do Egito, que entraram na Terra Prometida, Canaã, eles então subjugaram os cananeus, se cumpriu essa profecia. E também, anos mais tarde, né, os escravos foram comercializados no mundo, em larga escala, também reflexo e cumprimento dessa profecia. Sem foi abençoado. O que podemos tirar de lição aqui é que a palavra de Deus ela se cumpre. Se andar na obediência, será abençoado. Se andar na desobediência, será então alvo de juízo. Nós temos aqui então a bênção de Jafé. Jafé, ele foi grandemente abençoado também, porque a Bíblia diz que ele seria alargado, né? Seja engrandecido Jafé, no sentido de domínio de posses. E dos três, Cão, Sem e Jafé, o que mais veio ter terras no mundo foi os descendentes de Jafé. Porque os descendentes de Jafé, eles povoaram toda a Europa, são os indo-europeus, os arianos, né? E toda a região da Europa, eles tiveram domínio, e têm ainda, e também toda a região do continente americano. Então, praticamente 2 continentes no mundo são dos descendentes de Jafé. Toda a América do Norte, América Central, América do Sul, América do Norte colonizado pelos ingleses que vieram da Europa, descendentes de Jafé, América Central pelos espanhóis, parte da América do Sul pelos espanhóis e portugueses, todos descendentes de Jafé. Então veja como Jafé foi engrandecido mesmo na terra. E hoje a cultura mundial realmente ela foi patrocinada, podemos dizer assim, pelos descendentes de Jafé. Porque hoje os Estados Unidos é que ele lança a maior parte das inovações que existem no mundo. E todos os americanos são descendentes de Jafé, né? Então vejam como Jafé foi verdadeiramente engrandecido. E a Bíblia diz que ele seria engrandecido e iria habitar nas tendas de Sem. A gente sabe que hoje, por exemplo, hoje o Irã, né, a palavra Irã descende de Aryan. Foram os arianos que vieram para aquela região, a antiga Pérsia, né, Suzã, e eles vieram da Europa, os indo-europeus, e vieram habitar nas tendas de Sem, porque era de Sem aquela região. E hoje o atual Irã, eles são então descendentes, né, dos jafetitas, de Jafé, para se cumprir literalmente a veracidade da Bíblia. Seja engrandecido Jafé, como dominou a Europa e a América, os descendentes dele, e vem habitar nas tendas de Sem. E hoje lá no Oriente Médio, e nas terras onde Sem habitou, os descendentes de Sem habitaram, tem muitos europeus que com suas empresas trabalham lá e dominam a região por causa do petróleo e etc. Então realmente a palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Nós podemos tirar de lição que se perseverarmos em andar nos caminhos do Senhor, seremos alvo das mais ricas bênçãos de Deus. A terceira parte, que nos diz, cumpre-se a maldição de Canaã, foi o que já falamos lá nos tópicos da segunda parte. Se cumpriu na íntegra. Canaã perde sua herança. A Bíblia diz aqui que desde Sidom até Sodoma e Gomorra, ou seja, o norte, aonde próximo é do Monte Hermon, até lá embaixo no sul, hoje se você olhar no mapa, até lá embaixo no sul, em Sodoma e Gomorra, que hoje é o Mar Morto, eram as terras de Canaã. Eles perderam praticamente tudo. Os descendentes de Canaã, hoje ali, eles têm parte da faixa de Gaza e da parte litorânea do Mediterrâneo. Parte. A grande maioria das terras que eles tinham, eles perderam. Hoje a faixa de Gaza, os palestinos que estão ali, são descendentes de Canaã, são cananeus. A palavra Palestina se originou da palavra filisteu. E os filisteus eram descendentes de Canaã. E a faixa de Gaza ainda está ali. Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus. Então, hoje, nós podemos perceber que se cumpriu mesmo, eles perderam a herança e realmente foram alvo mesmo desse juízo. A terceira parte fala que Canaã perde sua herança, ele perde seu domínio de terras, acaba se tornando escravo. Também a bênção de Sem na pessoa de Israel. Nós vamos ver aqui que o próprio país de Israel é a revelação da bênção que foi proferida sobre Sem. Por quê?
Porque Israel, os judeus, eles legaram ao mundo a fé monoteísta. De tantas coisas que o mundo recebeu por meio dos povos, descendentes de Sem, Cão e Jafé, nós vemos que Israel, uma das coisas mais preciosas que a humanidade recebeu, que os judeus legaram, foi a fé monoteísta. Os outros povos legaram várias coisas. Os egípcios, descendentes de Cão, legaram a medicina. Os descendentes de Jafé legaram aí várias inovações de arquitetura, como os romanos, descendentes de Jafé, a questão também da política, né? A administração, o Senado, tudo que hoje você vê de política nos povos foram os romanos que legaram. A questão da intelectualidade, né? Os gregos, eles legaram essa questão do incentivo à leitura. Outra coisa interessante é que os fenícios, né? Descendentes de Canaã, eles criaram o alfabeto, tantas coisas maravilhosas, boas para o convívio da humanidade, os descendentes de Canaã e de Jafé legaram. Mas uma das coisas que mais beneficiou a humanidade foi o que os descendentes de Sem legaram. E o que eles legaram, os judeus? A fé monoteísta, para a salvação. Então, por isso que eles estão dizendo a bênção de Sem na pessoa de Israel. Então, esse povo maravilhoso que guardou a obediência a Deus e tornou Deus conhecido à humanidade, é que proporcionou a salvação para os gentios. Nós somos enxertados na oliveira, até porque os ramos originais, né, Deus nem poupou eles, e por causa que Deus cortou os ramos originais, num certo sentido assim, que numa fase na face da terra, os judeus acabaram, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Por esse não receber, se abriu, né? Não é que se abriu ali, Deus fez cumprir ali a salvação para os gentios que Deus vinha antevendo desde o Antigo Testamento, né? Pessoas como Raabe, pessoas como Ruth, pessoas que vinham, né, de outros povos e alcançavam misericórdia, era um prenúncio dos projetos de Deus para a salvação de todos os gentios. Mas aqui a bênção de Sem na pessoa de Israel se cumpre literalmente pelo fato de Israel trazer ao mundo a fé monoteísta, preservar a fé em Deus, e também de Israel vir o Messias e hoje nós fazer parte das promessas eternas por meio da obediência a Deus, que quem primeiro começou a dar exemplo dessa obediência foi Israel. E também Jafé participa da bênção de Sem. Jafé participa da bênção de Sem. Por exemplo, aqui Jafé teve suas possessões alargadas, né, desde a Europa até as Américas. Então, tudo isso para provar que a Bíblia ela é realmente verdadeira no cumprimento das suas promessas. Assim como Deus, por meio de Noé, havia determinado que aconteceria se alguns obedecessem ou permanecessem obedecendo, seria o alvo de bênçãos. Mas aqueles que permanecessem no caminho da desobediência, inevitavelmente, seria o alvo de juízo. E é o que a lição vem falando aqui, trazendo para nós aí uma reflexão de perseverar em obedecer e fugir da transgressão. Nós podemos aprender em toda essa lição, primeiro, desde o início, mesmo sendo Noé justo, ele não vigiou e transgrediu. É a primeira lição aqui para nós. É claro que é mais fácil de absorver a transgressão dele em relação à transgressão de Cã, seu filho. Nós vimos aqui que não devemos perder o respeito e o temor, como aconteceu com Cão, perdeu o respeito pelo pai, não guardou a honra do pai. Nós vimos aqui que aquele que obedecer vai receber herança, como foi o caso de Sem e Jafé, que naquela ocasião temeram e honraram, protegeram a honra do pai. Nós vimos aqui também não ficar divulgando os erros dos outros, que é uma das maiores lições que aprendemos aqui com este assunto, aonde Cão viu o erro do seu pai, saiu difamando o seu pai, e zombando até mesmo do seu pai, não poderia ter feito isso. E aprender também que nós temos que vigiar, ajudar os nossos irmãos e não prejudicá-los. Nós devemos evitar que esse mal esteja nas nossas igrejas, de não ter temor, de não ter respeito e de não defender a imagem da igreja e de cometer erros sem temor. Nós temos que evitar que isso entre nos nossos meios eclesiásticos e também nos nossos filhos, no nosso lar. Fazer com que os nossos filhos permaneçam na obediência, na educação, guardando os princípios, assim como Sem e Jafé guardaram os princípios que receberam de Noé. A conclusão
ela vem dizendo assim: a grande lição que podemos extrair do texto que ora estudamos é que devemos agir com amor e cuidado ante os nossos irmãos surpreendidos em faltas e pecados, o que não aconteceu com Cão quando viu seu pai dando um mau testemunho. Ele saiu, então não soube lidar com aquela situação. E como eu comentei aqui no início da lição, no meio da lição, aliás, que devemos eliminar do nosso meio eclesiástico a questão da difamação, de contemplar o erro de um irmão, presenciar um pecado, já sair divulgando, né, as práticas pecaminosas das pessoas. Isso não gera fé para ninguém, pelo contrário, destrói a fé das pessoas que vão ouvir, não leva edificação para coração nenhum e ainda destrói a imagem das pessoas que transgrediram e não ajuda eles a se recuperar. Pelo contrário, contribui ainda para que essas pessoas nunca mais queiram se recuperar. Por isso que não se divulga pecado dos outros. Nós temos que ser testemunha do que o Senhor Jesus faz. Porque todo tipo de pecado, nós sabemos quem está por trás. Se ficarmos divulgando o pecado dos outros, não seremos testemunhas de Jesus e seremos testemunhas do diabo. Porque divulgar o pecado é ser testemunha do diabo. Não devemos cometer esse erro. Que em nossos arraiais não haja lugar para irreverências nem desrespeitos. Além disso, cuidemos da educação dos nossos filhos e netos. Somos responsáveis por suas almas, para que a obediência, o temor e a honra e os bons princípios permaneçam desde o lar. Porque, na verdade, a igreja deve ser uma extensão da obediência familiar. Então, que nós venhamos a perseverar na obediência, primeiramente com nossas famílias e dando bom testemunho entre a Irmandade Cristã. Eu convido você, esteja conosco nas nossas igrejas para aprender esta maravilhosa lição, a lição de número 9, aonde estamos aqui no grupo de lições sobre o governo humano. A lição de número 9, bênção e maldição na família de Noé. Que Deus abençoe a todos, divulgue esse vídeo, compartilhe e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.